Fala rubro-negros e rubro-negras de todo o país, canal Somos Uma Nação, Pedro Henrique na área, pós-jogo de Flamengo 2, Vasco da Gama 0 pela finalíssima do Campeonato Carioca de 2019, jogo que decretou o 35º título estadual ao Flamengo. Muita coisa envolvendo essa semana, né? Notícia do Extra ontem dizendo que o Flamengo estava vetando festa na favela. E hoje o que mais se ouviu foi festa na favela, um mosaico duplo com festa na favela, show da torcida, várias coisas aí para comentar. Vou tentar ser o mais breve possível nessa introdução. O primeiro ponto que eu queria ressaltar da tarde de hoje é que eu ouvi muitos comentários de flamenguistas dizendo: nossa, o Vasco pressionou a gente, nossa, o Flamengo não está jogando bem. E assim, eu contabilizei que o Vasco, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo até os 20 do segundo, isso dá 35 minutos dos 90, o Vasco foi melhor que o Flamengo, o Vasco pressionou mais o Flamengo e o Flamengo ficou teve uma postura mais defensiva. Eu tenho outros trabalhos na internet fora ao Somos Uma Nação, se você quiser conferir. Tenho resenha esportiva, vários outros assuntos. Aqui eu só trato de Flamengo, nos outros eu trato no geral da maneira menos clubista possível, porque eu sou jornalista, né? Estou me formando em jornalismo, mas eu sempre disse que o Vasco não é um time tão ruim quanto todo mundo pensa. Eu acho que o Vasco é um time mal treinado. O Alberto Valentim acabou de ser demitido. Acho que o time do Vasco é mal treinado. A minha surpresa na tarde de hoje foi ter 55 minutos de um Flamengo superior do que 35 minutos de um Vasco superior. Eu tinha dito em off, com amigos, conversando assim normalmente, que para mim o Flamengo ia fazer 1-0 e acabou o jogo. O Vasco ia pressionar e não ia fazer o gol, ou conseguiria apenas um empate. De resto, não ia conseguir. Porque hoje não dá pro Vasco vencer o Flamengo, o time titular do Flamengo. É possível? É sim, futebol é uma caixinha de surpresas. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? Mas não dá. Eu tiro da situação da temporada 2019 o que era mais ou menos em 97, quando o Flamengo e Vasco decidiram uma semifinal de Campeonato Brasileiro. O Vasco foi lá e enfiou 4-1 no Flamengo. O Flamengo não tinha time para ganhar do Vasco. O grande jogo que o Flamengo fez no ano foi 1-1 no jogo de ida contra o próprio Vasco. Foi 1-1, não conseguiu vencer o Vasco. No segundo jogo, quando o Vasco quis jogar, fez 3-0, fez 2-0, o Flamengo diminuiu, o Vasco foi lá e enfiou 4-1 e matou o jogo. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesmíssima coisa. O Flamengo teve chances para fazer 3-4 no domingo passado, 3-4 hoje, e não fez. O jogo no início, o Vasco sabia que não dava para ganhar do Flamengo, não dava para ser campeão com o Flamengo com seus 11. Então o que o Vasco fez foi tentar minar alguns jogadores do Flamengo para tentar causar alguma expulsão. O primeiro, acho que o maior alvo dos vascaínos foi o Gabigol, mas também teve o lance do Diego, e aqui uma bronca com o Diego. É Flamengo e Vasco, você não pode aceitar o capitão do Vasco apitar o jogo, os jogadores do Vasco cercarem o juiz e você fazer nada. O Diego foi empurrado 3 vezes pelo Leandro Castan no mesmo lance e não fez nada. Não é assim, amigo. Tomou o cartão amarelo. Então, se você é para tomar o cartão amarelo, você toma o cartão amarelo fazendo alguma coisa. Não é aceitando passivamente o jogador do Vasco te empurrar. Isso é Flamengo e Vasco, meu irmão. É Flamengo e Vasco, não pode. É inadmissível isso acontecer. O Vasco tentou, num erro do juiz. Eu acho que a arbitragem brasileira ainda está entendendo como é que é o VAR, coisa que aconteceu na temporada passada lá na Europa. As mesmas críticas que estão acontecendo aqui aconteciam lá. O VAR não deu impedimento, teve a falta no Gabigol, esse lance do Diego sendo empurrado pelo Castan, a reclamação. E aí o cruzamento, gol do Ilharão de cabeça, uma característica do Ilharão. Eu acho que é o único ponto forte do Ilharão na equipe do Flamengo. Já fez um gol assim naquele 3-3 contra o Fluminense, na Sul-Americana de 2017.
E aí 1x0 Flamengo, olhei no relógio, 15 minutos, acabou o jogo. Eu falei, vai ser 60 minutos. Não, 75 minutos, né? Do Vasco pressionar e acabou o jogo, o Flamengo só vai no contra-ataque. Não foi bem assim, o Flamengo teve mais 15 minutos no primeiro tempo de superioridade, envolveu o time do Vasco, poderia ter feito mais gols ali no primeiro tempo. E aí o time do Vasco começou a atacar mais o Flamengo, teve um lance bizarro do Lucas Mineiro dentro da área, que eu não sei como é que ele fez aquilo com a bola. Também teve um lance do Danilo Barcelos, que ele saiu cara a cara não, mas o Diego Alves saiu nos pés dele, ele bateu mal. Se ele batesse um pouco mais forte, até poderia sobrar um rebote, ou batesse certo, seria gol. E o primeiro tempo acaba com o Vasco no 1/3 do primeiro tempo superior, um jogo muito pegado, muito nervoso, com muitas confusões, com muitas discussões, mas o Flamengo se portou bem nesse tempo. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor, pressionando o Flamengo, botando o Flamengo no seu campo de defesa, indo para cima, até o lance do Maxi Lopes desviar a bola e o Diego Alves fazer uma linda defesa. E ali acabou todas as esperanças que o Vasco tinha de algum resultado positivo, seja a vitória mínima que não daria o título para eles, ou um empate no agregado, ou até uma virada no agregado. O Flamengo teve o gol do Gabigol impedido. Gabigol, para mim, o melhor em campo, não só pelo que ele fez no campo, que não foi tão bem, mas por não responder às provocações vascaínas, tanto do Castan, tanto do Wesley, mas para debochar. Aí vai o lado do torcedor, para debochar dos jogadores do Vasco. Tem um lance que o Leandro Castan bate com o Wesley, ele fica rindo, vem o Wesley pra cima dele e só levanta a mão, tipo, eu tô fazendo nada. E o Wesley toma um cartão amarelo, o primeiro ele foi expulso, ele toma o primeiro cartão amarelo dele, foi originário desse lance aí do Gabigol, de uma provocação do Gabigol, que já sabia que era campeão, foi provocado durante o jogo inteiro, o Vasco muito pilhado, provocando, tentando arrumar alguma expulsão, não conseguiu. Teve um lance icônico que foi no primeiro tempo, Pará, foi lateral pro Vasco, Pará tava reclamando que o lateral fosse pro Flamengo, o Danilo Barcelos passa pelo lado dele, chutando o Pará. Do nada. Ou seja, o Vasco quis minar os jogadores do Flamengo. E o Abel faz o que eu faria muito cedo. Eu já faria no intervalo, já tiraria a Arrascaeta, Everton Ribeiro, porque já era campeão. Ele tira o Arrascaeta, bota o Ronaldo, tira o Gabigol, bota o Vitinho. E aí o passe do Diego primoroso, Vitinho 2-0, jogo dos renegados, dos criticados pela torcida. Gol do Ilharão no primeiro tempo, gol do Vitinho no segundo tempo, 4-0 no agregado, aí já passou a régua, fechou a conta, aí já não tinha mais nada, todo mundo já sabia que o Flamengo era de fato o campeão, coisa que eu cantei no Engenhão, eu já estava cantando campeão no Engenhão, porque como eu disse no início do vídeo, eu sabia que o Vasco não seria campeão carioca, e tinha dito para vocês no pós-jogo da semana passada, que seria inadmissível, uma vergonha o Flamengo perder esse título, porque o máximo que o Vasco pode fazer, eu não acho o Vasco tão limitado assim como dizem. Eu volto a repetir. Mas com todo respeito que eu tenho pela instituição Vasco da Gama, por seus torcedores, mas o Vasco não ia ganhar do Flamengo, porque o máximo que o Vasco poderia apresentar e o mínimo que o Flamengo poderia apresentar é o que a gente viu durante 35 minutos de jogo. O Vasco não iria ganhar do Flamengo, não estou dizendo ganhar o jogo não, tá? Até porque estava 1-0, pode se incluir nesse encaixe aí, mas não iria ser campeão carioca, não iria tirar vantagem de 2 gols que o Flamengo tinha, até para levar para pênalti. O Vasco não iria fazer isso. O Vasco ele só pode apresentar o máximo nas mãos do Valentim que apresentou hoje, o Flamengo o mínimo que apresentou hoje. Esses 35 minutos de superioridade vascaína é o máximo que podia acontecer. E o Vasco poderia ter feito os gols. Danilo Barcelos perdeu o gol na cara, chute bizonho do Lucas Mineiro, defesaça do Diego Alves, poderia. Mas não fez, o Flamengo tem um grande goleiro lá atrás. E aí o Vitinho fez o gol, aí a gente entra na parte da torcida,
lindo 2 mosaicos, né? Mosaico duplo, mas com o mesmo nome, Festa na Favela. Fumaça vermelha e preta, olé. Aí foi festa mais da torcida para sacramentar, ele tirou o Everton Ribeiro, poupou, porque o nosso jogo de verdade, desculpa os vascaínos novamente, mas é quarta-feira. O que interessa é quarta-feira, não perder o jogo de quarta-feira que a gente já está classificado. A verdade é essa, o Flamengo hoje tem 9 pontos. A LDU tem 4, são 5 de vantagens. Não perdendo quarta-feira, tá dentro. Tá dentro, amigão. O nosso jogo é quarta-feira lá na altitude. É esse o nosso jogo. O de hoje a gente já sabia que era campeão. O que a gente tem que levar de bom no Campeonato Carioca, que não é parâmetro para nada, é que, é o que eu vou repetir, o que eu disse no último vídeo. O Flamengo ano passado foi eliminado pelo Botafogo, pelo Fluminense e não ganhou nenhum clássico do Vasco. 3 empates. Esse ano o Flamengo só perdeu pro Fluminense aquela semifinal escrota da Taça Guanabara. Então mostra que o Flamengo soube expressar dentro de campo a sua superioridade técnica e financeira, mas o financeiro não entra tanto em campo, nós sabemos muito bem disso. Mas o Flamengo soube expressar toda a superioridade que tem. Pegou o Botafogo, acabou com o Botafogo, ganhou do Vasco os 2 jogos com o time titular, não perdeu pro Vasco com o time inteiramente em reserva, foi campeão em cima do Vasco com o time inteiramente em reserva, e o único time que conseguiu bater de frente com o Flamengo foi o time do Fernando Diniz. O primeiro clássico, muito por culpa do Abel, que ficou atrás o jogo inteiro. O 3-2 com o Fluminense time em reserva. O Flamengo botou 3-0 e desistiu do jogo, acabou. O da Taça Rio, jogo muito nervoso, né? Mas o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense. E 1-1 do Carioca, da semifinal do Carioca, o Flamengo foi também muito melhor. O Flamengo está sendo muito melhor do que os seus rivais em campo. E isso que a gente tem que levar pelo lado bom. O único fator positivo do Campeonato Carioca é esse. Porque o Campeonato Carioca não serve para nada, principalmente com os rivais que nós temos. Não desrespeitando as instituições de Botafogo, Fluminense e Vasco, que são muito grandes, têm uma rica história. Mas os times hoje, de Vasco, Botafogo e Fluminense, não são frente, não são páreos ao Flamengo. A verdade é essa. Infelizmente pelo futebol carioca, preferia muito mais ver o Flamengo disputar título nacional contra Vasco, contra Botafogo, contra Fluminense, contra Palmeiras e Cruzeiro. Porque aí vem a rivalidade estadual também. É isso, galera. Saudações rubro-negras. Curte, se inscreve, compartilha. Camisa aqui do Pet, do nosso... Não é o maior, para mim, o maior título em cima do Vasco, não é nem a Copa do Brasil de 2006, é o Carioca do Rondinelli, de 7-8, mas o título sobre o Vasco mais representativo, né? Convenhamos que o jogo se fez por isso. Tá aqui embaixo a descrição do nosso Instagram 24 horas, curte lá, já tem o post da final, já tem um post de todos os vices do Vasco para cima contra o Flamengo, de todos esses 31 anos que o Vasco não ganha título em cima do Flamengo, são 31 anos sem ganhar uma final da gente, é uma freguesia muito grande, e é isso, rapaziada, saudações rubro-negras.